Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Materna. Hoje vamos falar sobre um tema que faz parte da realidade de muitas famílias, o desafio da maternidade, quando cada filho tem um temperamento diferente e quando surge o diagnóstico de TDAH. Ser mãe nunca vem com manual, e cada criança tem sua própria personalidade, suas emoções, e sua forma de aprender. Para essa conversa tão importante, recebemos hoje duas convidadas especiais. A psicóloga, a doutora Velma, que vai nos ajudar a entender melhor o comportamento infantil, e Jaine Brito, mãe de dois meninos com temperamentos diferentes, e ela vai compartilhar a sua experiência real com o desafio da maternidade. Olá, meninas, tudo bom? Bom dia. Olá, prazer estar aqui de novo, né? Muita alegria de estar aqui com vocês e hoje com a Jaine aqui, né, Jaine, para Obrigada você pelo contar. convite. Eu também estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu vou falar sobre os meus filhos, sobre a minha família, sobre o meu filho. E acho que muitas pessoas que vão assistir ainda não sabem. Primeira vez que eu vou me posicionar sobre o assunto. Jaine, você tem dois Eu filhos, tenho né? 2 filhos. Eles têm temperamentos diferentes. E como que você aprendeu a lidar com essa diferença? Um super tranquilo, o Matheus, que eu falo que é o de 4 anos, que eu falo que ele é um mini adulto, né, super organizado, e o Josué de 6 anos. Eu estou aprendendo, na verdade, né, a lidar com o temperamento deles ainda. Hoje está muito mais controlado, hoje eu tenho um domínio sobre a minha casa, com a maternidade. Mas eu confesso que no começo estava um pouco desorganizado, sabe? Como se tivesse todo mundo sem uma direção 100%. Eu como mãe e sem conseguir instruir o temperamento de cada um e em relação a me posicionar, a forma de me posicionar com cada um. É que quando a gente é mãe, eh a gente não vem com manual de Não, instrução de como ser mãe, né. Aí vem 2 crianças, você é a mãe do primeiro, depois vem o outro e totalmente diferente o temperamento um do outro. Doutora, como que a gente lidar com isso? Com esses temperamentos, aí vem briga. É saber, primeiro, é saber discernir aquilo que é esperado, né? Aquilo que é típico de um desenvolvimento cerebral, né? Um cérebro que está imaturo. Então, gente, é ter conhecimento. Eu costumo sempre dizer, a gente estuda para tanta coisa, não é? Nossa, a gente se dedica à profissão, estuda, mas a gente precisa estudar para exercer o ser pai, o ser mãe, né? Ainda mais uma sociedade tão complexa, né? Nós temos desafios sociais que a gente, por exemplo, não tinha quando éramos criança. Eu acho que eu sou a mais velha aqui desse ambiente. Então, assim, os desafios são diferentes, Sim. né? Nós temos que lidar com situações altamente complexas que não tínhamos quando éramos na nossa infância, por exemplo. Então, requer, né? Requer entender esse cérebro em desenvolvimento e esse cérebro que está sendo moldado por contextos socioculturais, né, que está modificando esse cérebro sim, né. Então, precisamos estar antenados e estudar sobre, né. E em um momento, determinado momento da vida da Jaine, nossa história se cruzou, né, Jaine? graças a Deus. E aí eu tive a honra, sabe, Miriam, de acompanhar essa história, né, de acompanhar, a evolução tanto do pequeno, né, do pequeno Josué, quanto desta família, né, deste pai, desta mãe, que são extremamente dedicados e empenhados, sabe, em aprender, em investir realmente, né, na educação dos filhos. Então eu tenho tido essa honra, né, e essa história é uma história que assim, me alegra muito de ver a evolução. E, eh, quando a gente pega e também eu acho que as mães são muito julgadas, Você foi, né. né, Jaine? Demais. Como é que foi isso para você? Olha, eu acredito que eu só consegui enxergar isso quando eu fiz uma pausa, um distanciamento social. Chegou um dia que eu vi a necessidade
porque a gente estava tentando se encaixar, né, com a educação de Josué, dos nossos filhos. Eu falo sempre mais de Josué porque a minha demanda com ele é maior, era maior. Sim. Então a gente estava tentando se encaixar e ao mesmo tempo muita intervenção externa, né? É que a gente vem de uma criação, não sei se eu posso falar assim, que a forma de educar é com violência, né? Tem que corrigir. A criança é assim porque é falta de correção, é falta de apanhar. Então, assim, a gente estava recebendo muito julgamento de fora. E a impressão que eu tinha é que quando a gente estava ali inserido naquele ambiente, assim, na sociedade ali, permitindo, de certa forma, com que todo mundo falasse alguma coisa, a gente não estava conseguindo chegar num lugar de instrução com eles, né? E estava atrapalhando. A nossa mente como pais, estava muito confusa. Que mãe perfeita, eu acho que é só aquela que não é mãe ainda, né? Exatamente, falou bem. E aí, quando a gente fez o distanciamento, assim, não falo distanciamento de contenda, de briga, de nada. Eu senti a necessidade de me recolher um pouco para dentro de casa, para dentro da minha família. E aí eu comecei a enxergar melhor que aquilo que eu ouvia não era verdade. Sim. E aquilo que eu ouvia estava interferindo na instrução que eu tinha que passar para o meu filho. Então, eu acreditava em um formato, mas eu recebia muita coisa de fora, né? Essa questão de falta de instrução. Até entre eu e meu esposo tinha, agora, graças a Deus, a gente chegou numa fase assim que a gente conversa e que a gente está alinhado, né? Tem muita coisa ainda para mudar, mas até entre eu e meu esposo, eu pensava de um formato, uma forma de educar. Eu acredito mais na conversa e no diálogo, mas aí, como a gente recebia muita demanda, a gente tinha conflito interno, sabe? Vai em um lugar, até de médico a gente recebeu, infelizmente. Esses dias a gente estava conversando, e aí ela disse que ela foi num determinado profissional, né? O Josué tinha quantos anos nessa época? Acho que ele estava com 3, 4 anos. Foi Então, bem. né, então, ele foi num determinado profissional que esse profissional foi extremamente ofensivo, né, com esta família, né, e literalmente disse que o problema eram os pais, exclusivamente os pais, né. Era falta de limite. É. Um profissional que eu acredito que é estudado, né, que deveria instruir corretamente. É que às vezes a criança tem aquele temperamento forte e aí as pessoas confundem isso, essa birra que a criança faz, às vezes chama atenção por causa do temperamento com, fala assim: "Não, é falta de limite". E por mais que a gente por mais que a gente conversa com ele, mas eles têm aquele temperamento onde que a mãe precisa de ajuda, né, onde ela vai procurar ajuda. Exatamente. Então foi uma intervenção, né, que a Jaiane estava me passando, se você me permite, Jaiane, que teve até agravou os problemas familiares deles, né. Mas a gente tem que saber o que que é limite. Limite é bater? O que que é limite? Uhum. Porque o limite você pode fazer sem bater. Sim. É necessário que se faça, Sim. inclusive, né. O limite é a criança ter claro as regras, né, da casa, da família, é ter claro na cabecinha dela e ter a firmeza de fazer valer. Não é: "Eu entendo que você está com raiva", mas não. Entende? Uhum. E entender que aquele cérebro ainda em construção, muitas vezes, ele não vai ceder de uma hora para outra, e aí entra o temperamento, né. Uma das coisas que eu trabalhei muito com a Jaine e com o esposo dela, eu sempre disse: "Vocês têm uma criança forte, ele é forte". A gente não fala essa palavra, assim, difícil, porque isso vai Sim. mexendo na Sim. autoimagem da criança. Uma vez que a criança constrói uma autoimagem, eu sou difícil, ora, assim como imagine sua alma é. Ele vai ter ações correspondentes com a autoimagem que ele criou. Então vocês têm uma criança muito forte, forte nas suas vontades. Mas esse tipo de criança, gente, eu sempre disse, né, Jair, futuramente ele vai ser a força de vocês. Sim. Você já imaginou se ele canalizar toda essa força, toda essa vontade? É uma pessoa de conquista, né? É uma pessoa de iniciativa.
mas ele só precisa ser conduzido. E, além disso, tinha um transtorno do neurodesenvolvimento ali, gente. A primeira vez, eu me lembro quando eu tive o primeiro contato com essa família, sabe? Primeiro com eles, né? Eu via, você estava muito sensível aquele dia, né? Ela Só estava, chorava. só chorava, né? Ela só chorava. Eu percebi a mão estava trêmula, porque o que que eu vi, tanto nela quanto no pai? Transbordava amor, Sim. mas faltava recursos internos para lidar com essa situação por vários motivos, né, gente? Ninguém nasce sabendo, como você disse muito assertivamente, Miriam. A gente não vem, as crianças não vêm com manual de instrução para a gente. Né? Não dá para dizer também, eu fiz assim com o meu primeiro, vou fazer assim. Não, porque são crianças diferentes, são temperamentos diferentes, são momentos diferentes, são a nossa versão diferente. Então, não dá para comparar. Mas, depois, o primeiro contato que eu tive com o pequeno, ficou claro para mim, né, porque nem os olhinhos dele parava, gente, o Eu globo lembro ocular que dele não aham. parava. Eu sempre observei essa questão de Josué, que eu lembro que com uns 3 anos, mais ou menos, eu via que o olho dele era assim, eu falava que era um olhar perdido, porque eu não Uhum. tinha conhecimento ainda do que era, né. Eu falava: "Nossa, Josué tem um olhar perdido", mas não é perdido, é que o estímulo, né, tudo Sim. para ele era Uhum. Era um só cérebro, extremamente hiperativado, né, e no momento que eu vi, ele já teve uma crise de desregulação ali diante de nós, né, no primeiro dia. e no primeiro dia, porque ele olhou algo que o interessou, e o que que ele queria? Ele queria pegar. Isso a gente chama, deixa eu já colocar aqui, que é uma desregulação, é um comportamento disruptivo com a função, porque todo comportamento tem uma função. Essa função era por busca de objeto tangível. Então isso ficou claro para mim, mas ele desregulou muito mesmo, foi uma crise bem forte, né. E nesse momento eu me preocupei com 2 coisas. Eu me preocupei com o pequeno e me preocupei com a Jaine, porque a Jaine perdeu a cor do rosto, né, Jaine. Nossa, Ela empalideceu muito, eu vi ainda que não ela ficou tinha envergonhada. eu não tinha voz ativa, Não, não consegui, assim, não foi ali não ali foi, não foi a primeira vez que aconteceu, porque acontecia muito em todos os lugares. Sim. Então, assim, era mercado, às vezes a gente não ia em lugares para evitar, ou ia eu ia sozinha, por exemplo, vou no mercado, eu vou só entrar sozinha Aham. nesse mercado, porque eu sabia que se acontecesse eu não ia conseguir conter, né, que hoje é diferente, gente, era hoje forte mesmo, ele o corpinho dele virava uma tábua, enrijecia todo. Eu falei assim: "Eu imagino a dor que ele tem", porque era uma questão muscular ali. E quando eu olhei para os olhos da Jaine, eu tive algumas informações, eu vi muito desespero, eu vi vergonha, eu vi bastante. culpa, né, eu vi tudo isso naquele momento. E assim, eu fiquei assim com muita movida de muita compaixão, Sim, sabe, sim, porque ela não era culpada. sim. Tanto é, né, o Jaine, que, no primeiro momento a gente não conseguiu avaliar. Não. A gente teve que fazer sessões, né. De terapia que fala, né, Exatamente, pra ele dentro da da conseguir da vertente do ABA, né, porque era uma criança pequena, da análise do comportamento aplicado. Primeiro, a gente tinha que fazer com que ele tivesse a mínima condição de autorregulação, foram algumas sessões, né. Aí a outra psicóloga me chamava lá, eu falava: "Ainda não vai dar para avaliar", até que chegou o ponto que eu falei: "Agora ele tem uma condição mínima de avaliação", porque a gente queria a fidedignidade dos dados, né. Então, e olha bem essa família, esse tempo todo, né, aceitando, né, contribuindo com o processo. E aí quando eu fiz a avaliação nele, aí a hipótese levantada foi transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, gente, mais grave, porque tem o leve, tem o moderado e tem o grave, né. No caso do pequeno, era grave, sabe, com muita desregulação, porque ele não conseguia lidar com todos aqueles estímulos e com a hiperativação do próprio cérebro, né. E Foi pode e como que foi você receber esse diagnóstico? Veio o alívio ou você ficou triste, assim? Eu lembro que o primeiro contato, a primeira consulta, a Velma já me deu, assim, um posicionamento pela experiência que ela tem, né, então eu falei, não, eu falei: "Vamos a gente vai acompanhar, né, talvez não seja",
orava para que não fosse, mas sempre acreditando que eu sempre olhei assim, eu preciso que seja um acompanhamento para que ele possa desenvolver, não para mim, não é para ser confortável para mim, é Sim. para ele. E no dia do que chegou, o dia que a Velma nos chamou para conversar, para falar sobre o diagnóstico, seria a sugestão, né, que fala de diagnóstico? É hipótese, né? Hipótese Que antes diagnóstica. de 5 aninhos. E aí, assim, eu preparei aquele dia, porque eu já sabia. Então eu falei: "Hoje eu não vou trabalhar". E esse dia eu chorei muito. Eu lembro que lá no consultório eu chorava e ria, porque quando eu fico muito nervosa eu dou risada. Chorava e ria, eu já sabia, né, que seria essa hipótese, que isso seria fechado o diagnóstico, mas eu recebi assim: "Bom, o senhor me deu, porque eu tenho a capacidade de instruir". Josué, ele recebeu o nome dele 3 anos antes de eu engravidar dele. Então estava eu e meu esposo lendo a Bíblia, Josué 1:9, e eu ouvi o Espírito Santo falando no meu ouvido: "O nome do seu filho vai Seja ser forte e Josué". corajoso. Já foi Sim. corajoso. Sim. Então eu nunca imaginei que ele seria diferente. Eu nunca imaginei um Josué sentado, um Josué tranquilo, eu sempre imaginei ele, né, brincando, Sim. mas eu não, assim, não que seria tão além, mas, eu acredito que do jeito eu fui com essa percepção, assim, se o senhor me deu 3 anos antes é porque ele confiou a mim que eu vou dar conta. Sim. Então, aquele dia do diagnóstico, assim, eu tirei o dia porque eu sabia que eu ia ficar sensível, né. Sim. Eh A Velma, como, especialista, ela falou sobre, né, eu não sei qual termo usar, mas, a tendência do TDAH é de ter contato com droga, essas coisas, né. E aquilo ali, eu cheguei em casa, assim, chorei muito, mas e a minha mãe deu uma palavra assertiva, ela falou pra mim, falou: "Gente, vocês, estão sempre na igreja, acreditam em Deus, e, eh, isso não vai acontecer, pelo acompanhamento que vocês fazem com ele". E ela, como profissional, me passou tudo o que seria, né, talvez Sabe por seria. quê? Você colocou um ponto muito importante. Muitas vezes o TDAH, por causa dessa questão, né, do excesso de informação e junto com isso também uma desinformação a respeito do transtorno, né. Como virou aí talvez, assim, até uma moda, né, o fulano famoso é TDAH, o ciclano também, o influenciador é TDAH, sabe, parece que há aí muitas piadinhas acerca do TDAH. Parece assim que minimiza o Sim. transtorno, Sim. mas o que que os estudos mostram? Que um TDAH não tratado Uhum. aumenta a possibilidade de vários transtornos. Ansiedade é o maior deles, depressão também. Pode haver uma tendência maior de envolvimento com psicoativo, porque é um cérebro que produz menos dopamina. Então, ele vai gritar por dopamina. Uma das coisas que fornece pico dopaminérgico, comportamento de risco, droga, envolvimento com álcool, né? Então, e principalmente comportamento de risco, gente. Não é algo, embora às vezes minimizado pela mídia, nós temos que entender que é sério, né? Isso não é sentença. Não é Entende? Então, sentença. mas a gente entender que a gente precisa acompanhar, tratar, orientar esta família, né. Eu já falei aqui antes que eu mesma tenho diagnóstico de TDAH, então eu tenho muita empatia por quem tem, Sim. né. É claro, gente, que eu vivi esse TDAH enquanto criança, em uma época eu vou até mostrar aqui, ó, que a gente não tinha isso aqui. Uhum. Hoje o cérebro TDAH está muito mais prejudicado, porque até o cérebro típico. Gente, eu recebo pacientes na minha clínica que tudo na criança simula um TDAH. E aí, na hora que a gente vai fazer realmente uma avaliação, né, profunda, a gente vê, espera aí, isso são questões secundárias. Não é por causa do TDAH. Agora, você imagina um cérebro neuroatípico,
neurodivergente, com TDAH, e ainda ali em contato constante com vídeos curtos altamente dopaminérgicos com rolagem rápida. Gente, vai virar um caos, né? Excesso de tela, né? Vai virar um caos. Se já prejudica um cérebro típico, dirá, então, você viu o que eu falei, né? Nós vivemos em outro momento social. Sim. Eu tive o TDAH, eu não tinha esses estímulos, meu cérebro não tinha esses estímulos, né? Então, mas eu tive muitos impactos na minha vida, né? Até treinar esse meu cérebro, né? Eu tive muitos impactos na minha vida. Então, quando chegou esta família e quando chegou o pequeno Josué, sabe, a gente tinha muito amor, né, para lidar com isso. E para as mães entender certinho, explica certinho o que significa o TDAH e quais os sinais do TDAH. Para as mães que estão ouvindo, que a gente escuta muito TDAH, sabe que é um transtorno, mas muitas pessoas não sabem o que é o TDAH. Ok, então vamos lá. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? Quer dizer, gente, que a gente nasce TDAH. Se chegar uma pessoa me falando, nossa, ela me dá todos os sintomas de TDAH. Aí eu falo, quando começou? Vamos supor que eu estou atendendo um adulto. Sim. Eu não era assim. Começou depois. Então, não, ele tem que aparecer os sinais na infância. Esses sinais, eles aparecem também desde o bebê? Pode, Porque porque Josué, ele era um bebê que não dormia. assim, Nem de dia, nem de noite. uma das coisas muito importantes que a gente pergunta, uma das coisas que eu pergunto na primeira sessão com os pais, como é o sono? É porque, agora vamos dizer, todo TDAH tem problema com sono? Não, mas grande parte deles, né? Ah, mas ele dorme a noite inteira. Não sei se você lembra que eu pergunto, tá, e como é o padrão desse sono? É uma criança que fica se batendo? É uma criança que troca muito de posição? Como que é? Então, a gente verifica o sono, né? A gente já pega ali algumas informações e, principalmente, tem alguém na família que tem um jeitinho mais ou menos parecido? Ainda que seja a mãe, o pai, o avô, a avó, o Depois tio, do o primo. acompanhamento com o filho, agora eu quero acompanhamento da família Toda, tá vendo? Por quê? Ela tem um alto índice em relação à herdabilidade, mais de 75% Genética. genética. Então, depois, qual que é o pilar, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, isso é importante. Ah, meu filho não é, porque ele não tem nada de hiperatividade. Só que tem 3 tipos. Nós temos o tipo predominantemente hiperativo, que é o nosso querido Josué. Nós temos o tipo predominantemente desatento, que era o meu caso, e nós temos o combinado, que aí aparece os dois. No caso do nosso pequeno, era combinado grave. Porque aí no laudo, o que eu coloco? Qual tipo e a gravidade. Uhum. Leve, moderado e grave. O nosso pequeno era combinado grave. Somado a isso, um temperamento forte. É o Josué. É o Seja Josué. Aí não tem mais nem se desanime. Exatamente. E aí, depois de tudo isso, fez a psicoterapia, né? Então, quais são os sinais, né? Para a gente voltar aqui. Às vezes, a gente pensa que essa hiperatividade ela vai aparecer só com a criança que não tem noção de perigo, né? Ele escala, ele parece que não calcula perigos. Ele sobe, ele escala, ele desce, mas não, gente, nem sempre. A gente tem que olhar aquela criança que às vezes não para com as mãozinhas, não para com as perninhas. Às vezes a criança não está correndo, ela não está pulando, ela não está escalando, mas ela está ali sempre tendo que mexer com alguma coisa, né? A gente vê um padrão de impulsividade. Às vezes a impulsividade, como que ela vai se manifestar? De modo sutis, interrompendo a fala das pessoas, sabe? Na escola, às vezes é aquela criança que às vezes, levanta a mão, quem quiser falar. O bichinho até quer, gente. Ele até se esforça, mas quando ele percebe, ele já interrompeu a fala, não é? E a atenção, ela vai cair, mexe nervosamente mão e pés, mesmo em ambientes que deveria estar paradinho, corpinho. E na atenção, né? É uma criança que ela erra por descuido. Né? No caso do pequeno Josué, a gente, inclusive, daqui a uns tempos vai até reavaliar, né? Porque já vai pedir uma reavaliação. Na época, pela idade, eu não pude aplicar o VISC, que é o teste de padrão que a gente mede inteligência fluida
e cristalizada. Eu apliquei apenas o fluido, porque era questão de idade, é norma, né? Mas ele deu superior, bichinho, na inteligência. É, ok. 16, né? É. Quase superior. Aham, eu não lembro, mas parece que deu QI superior. Então é uma criança muito Eu lembro que a inteligente. Velma falou pra mim, você tem uma Ferrari. Só você saber como que você vai Sim, colocar esse pode combustível. Você imagina uma Ferrari descontrolada. né? Olha a potência que ele tem Uhum. de velocidade por hora, né? E ele vai cometer muitos erros por descuido. Questão de atenção, vai esquecer as coisas, vai errar, mesmo tendo uma inteligência superior. E aí, depois disso, né, Jaine? Depois, ó, olha bem o processo. Primeiro contato família, psicoterapia para mínima condição de avaliação, depois a avaliação, e aí depois Intervenção. neurofeedback. Né? Porque aí eu entendo a família, fala, Velma, eu sei que eu tenho que fazer tudo isso, mas cadê a grana, né? Para fazer esse monte de coisa. E aí, qual foi a minha opinião? Né? Eu falei, olha, bora começar autorregulando esse cérebro aí. Né? Então, eu não fiz o mapeamento na época, porque questão de idade, né? O mapeamento tem que ficar parado. Um minutinho sem mexer. Josué, um minutinho sem mexer. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente faz protocolos em cima das queixas. E eu já sabia exatamente aonde ir. Gente, mas eu quero que você não estava lá para você ver o que foi o primeiro dia desse menino lá dentro aí. Eu falei, pronto, o que eu vou fazer para pôr a touca e os eletrodos? Gente, realmente, ele era muito agitado. Você lembra que eu saí e falei, olha, eu consegui, hoje ele ficou 10 minutos. Acho que foi 10 minutos mesmo, lembro. E aí eu falei, mas eu me Agora sinto ele assim faz. vitoriosa, porque foram 10 minutos que ele treinou, né? E aí para colocar, tira a touca, tira a touca, tira a touca, eu quero ir no banheiro, e virava igual uma minhoquinha na cadeira assim, ó. E aí a gente faz a respiração com ele. Hoje ele fica a sessão Inteira. Eu acho que é bacana, se você permitir, mais do que ninguém, a Jaine dizer o que ela observou de mudança no Josué. Nossa, muita coisa. Fiz uma lista, não sei se eu vou lembrar tudo, mas realmente no começo, assim, Josué não sentava. Ele tinha até em relação a sentar, um exemplo, sentar para eu conseguir instruir ele sobre alguma atividade da escola. Ele chorava, como se ele estivesse sofrendo para estar sentado. Eu não consigo, aí jogava os lápis, jogava caderno. E agora ele senta e ele é como se ele tivesse prazer em estar sentado fazendo, sabe? Em Isso é uma vitória relação muito grande. muito grande. Em relação às instruções, né? Os combinados, hoje eu consigo fazer combinados. Lá em E a casa, agressividade, como a que tá? agressividade, ele era assim. Quando a gente começou, Josué, ele tinha umas explosões, assim, de ele batia no irmão, tinha também problemas brincando com outras crianças, né? Quando ele, eu não sei se a gente fala explosão, que dava o ápice da atividade, assim, do cérebro dele, ele às vezes mordia, chegou a morder sofá, é, agora, assim, ele consegue entender que ele consegue se controlar. Sim. E aí eu falo, quando ele vai chegar, existem semanas que ele está super tranquilo, tem semana que ele está naquele ápice e eu já consigo identificar. E aí eu consigo falar para ele, você sabe se controlar, você já consegue entender que você que domina o seu cérebro, as suas emoções. E aí ele consegue se acalmar. Mas assim, era uma confusão, de verdade. Era uma confusão materna, que eu não conseguia ainda, né, ter limite ali, conseguir estabelecer alguma coisa dentro da minha casa, e ele também não conseguia se regular. Agora, depois de todo o acompanhamento, de todo o treino, engraçado que quando a Velma falou para mim no dia da sugestão diagnóstica, ela falou assim, eu e meu esposo, a gente nunca foi a favor da medicação. A gente, desde o início, eu falei assim, se eu tô e nem do celular. Porque se eu for escolhida para ser mãe, eu vou ser na minha integridade. Sim. Eu não quero conforto, eu quero estar ali, né, praticando a minha maternidade. E a gente não era a favor da medicação. E a Velma falou a palavra-chave para nós, assim, no dia. Falou assim, o Josué não precisa de medicação, mas a gente tem uma intervenção, que é o neurofeedback,
e que acredito que vale a pena tentar. Eu vou te mandar 2 vídeos, e eu, né, vou te mandar para explicando o que que é, e aí você assiste e me fala. É, porque o que que eu coloquei? Que é uma possibilidade de intervenção não medicamentosa, né. Então, bora tentar primeiro antes da medicação, não é? E foi muito funcional. Né, e não agora, hoje, né, já faz acompanhamento com o neuropediatra, né, o neuropediatra até assustou, né, dele não ter Não precisado. precisar de medicação. Eu fiz É. fiz lá na Não, ele está época. agora se controlando e ele, né, não tem necessidade mais. Se ele está conseguindo, né, agora é desafiador, tem os desafios diários, é claro que tem, gente, é uma criança forte, estamos no processo, né, Jaine? A gente ainda está no processo, a gente comemora cada resultado, mas entende, né, que é um processo contínuo, né? Mas olha, vamos tentar antes da medicação, né? Eu sei que há as situações que é necessário, né? Mas vamos tentar, né? E no caso dele, por quê? O que que o neurofeedback vai fazer? Eu acho que é até interessante também, né, Sim, colocar. eu ia até perguntar para você, para o pessoal entender, o que que é esse neurofeedback, Então, né? vamos lá, pessoal. O neurofeedback, ele é muito conhecido lá fora, Sim, né? Aqui a gente ainda está lutando, levantando a bandeira. Muitas pessoas não sabem o que que é, mas eu vou explicar primeiro que o nosso sim, cérebro, ele é composto de química e eletricidade. E onde que o neurofeedback vai atuar? Na eletricidade. Nosso cérebro, ele tem ondas cerebrais, ondas com determinadas frequências, né? Algumas mais lentas, médias, altas, e cada uma tem a sua função e o seu momento. Acontece que, por situações diversas da vida, há uma desregulação nessas ondas. O que que pode desregular? Herdabilidade. Eu quero dizer que toda criança, toda pessoa neurodivergente, com algum transtorno do neurodesenvolvimento, vai ter desregulação. Não tem para onde escapar. E ainda que não tenha um transtorno, mas herdabilidade no geral. Outra coisa, estresse crônico, trauma e alguns tipos de medicação. Aí eu pergunto, nesta sala aqui, tem alguém que escapa desses 4 aqui? Não tem alguém que cai em pelo menos um desses? Eu nunca peguei um cérebro sem desregulação. Eu peguei assim, eu vou falar uma linguagem bem mais lascada e menos lascada. Mas, assim, não tem. É a vida desregula as ondas. sim. E, no caso dele, é claro que ele teria um padrão de desregulação pelo TDAH grave, né? E aí, o que que faz? Primeiro a gente faz um mapeamento e a gente vai ver aonde que tem áreas hiperativada ou hipoativada. Isso explica muita coisa. E depois, através de treino repetitivo, porque o cérebro ele aprende através de 2 caminhos. Alto impacto emocional, é por isso que você não esquece aquilo que te fez muita raiva, ou muita alegria, ou muita tristeza, porque entra no alto impacto emocional. E repetição, 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 repetição. O neurofeedback vai trabalhar isso, em condicionamento operante. Ele não é nada externo, tá? Nós temos tecnologia lá também, como o TDCS, que é estimulação transcraniana por corrente contínua. Nós temos outras tecnologias, mas o neurofeedback, eu amo o neurofeedback, ele não vai ter nada externo. O cérebro vai usar os próprios recursos para se autorregular. E ele vai ter um neurofeedback real, em tempo real, um feedback em tempo real. Como? Através das questões sonoras, ele recebe um sinal sonoro e através ele está assistindo, né? Enquanto a criança está treinando, ele está assistindo, ou adulto, eu atendo desde criança até idoso. Ele está assistindo o que ele quer. E aí, essa imagem, ela vai piscar. O cérebro é fantástico, Miriam. Na primeira sessão, ele pega o padrão. Ele entende que ele é recompensado quando ele atinge aquilo que nós colocamos no software. Você vai inibir determinado local e você vai ativar determinado local. E ele vai repetindo e o cérebro mesmo vai entendendo, opa, estou me sentindo melhor, estou gastando menos energia, estou com maior bem-estar, não implodiu ninguém aqui, porque, por exemplo, vamos falar de trauma. Sim. Nós fazemos um trabalho maravilhoso em relação ao trauma. Dá para ver áreas
Hiperativadas, a gente não sabe o que que é, mas aonde o cérebro registra trauma, às vezes tem uma hiperativação absurda. Então, veja bem, o cérebro construiu aquilo ali achando que está protegendo a pessoa, ele fez o melhor que ele pôde. Então, gradualmente, a gente vai, né, não precisa mais, passou isso aí, você pode sossegar, porque senão fica aquela pessoa sempre hiperalerta, né? Isso não é bom para a saúde do corpo, da mente, não é bom para a saúde. E aí a gente vai, através do treino, ele vai entendendo que ele não precisa mais daquela defesa tão alta assim. Mas isso é repetição, é um processo que tem que acontecer. E isso é o neurofeedback, sabe? É ajudando esse cérebro a se autorregular. Aonde que impacta isso? Sono, relações, tomada de decisão, aprendizagem, né? Então é algo que não é divulgado, né? Sim. Você pode ver, não é Uhum. divulgado, né? Mais uma vez eu vou deixar claro aqui, não que eu seja totalmente contra a medicação, eu entendo que ela tem o seu papel e a sua necessidade. Mas eu entendo também que existe uma indústria farmacêutica Sim. que ganha muito com isso, né? E não é divulgado porque não é medicamentoso também. A gente tem que sair da bolha e entender que nós também temos essa realidade, né? Me preocupa, inclusive, o alto nível de medicação que crianças estão recebendo. Tem pessoas que ela faz a primeira terapia no primeiro dia e já sai com uma medicação. Sim. A gente teve essa experiência para poder a gente foi pelo plano, né, Sim. para poder fazer acompanhamento, conseguir algumas sessões com o Josué de psicologia ali pelo plano. E na primeira consulta, o médico falou assim: "Eu vou passar para ele uma medicação". E aí eu fui bem eu já estava na minha fase pronta, sabe. Sim, sim. Já estava mais madura para responder e eu falei: "A gente não tem interesse. A gente faz esse acompanhamento", e mostrei todo o acompanhamento para ele. A gente faz esse acompanhamento e a gente não é a favor da medicação agora. Por isso a gente faz esse acompanhamento com neurofeedback. E aí ele deixou de lado a medicação. Então, assim, ele teve um primeiro contato com o meu filho, que foi de 15 minutos, e ele já indicou uma medicação, sem ter Então, um acompanhamento. como que uma pessoa com 15 minutos pode já dar um laudo e já dar medicação? E a maioria sai com a medicação. Isso me preocupa, né? Embora reconheça a sua necessidade, o seu Sim. papel, o excesso da medicalização, né, está me assustando, né? Eu acho um ponto bacana a gente falar também esse processo de amadurecimento da Jaine, né? Ai, foi É. bastante. É muito legal a gente falar disso, sabe? Porque eu Sim, vi, né? Eu falo, ela ganhou muito mais segurança, né, Jaine? bastante. Teve um dia que ele deu uma desorganizada na saída, não sei se você lembra, você falou, e o que que eu faço? Eu falei assim: "Olha, não é a hora agora, ele está desorganizado. Pega ele com firmeza, né, isso não é brutalidade, mas deixa ele sentir a firmeza dos seus braços e fala: "Pouco, agora nós vamos embora". E vai, né, Uhum. e vai. Eu falei: "Ele vai ficar, né, ele vai se Uhum. desorganizar e tudo, mas você é forte", eu falava para ela, "você é forte. Deixa ele sentir a firmeza dos seus braços, do seu acolhimento firme, né, e nós vamos". E aí como é que foi no carro? Eu acho que eu nem lembro, foi tantas vezes no carro que ele foi embora se debatendo atrás do carro, acho que dessa vez ele foi embora se debatendo. Aham. Assim, eu confesso que eu ainda estava muito sensível, Sim. não tinha ainda firmeza, sabe, para poder Ela foi eu aprendendo, fui aprendendo, né, né. tudo Na bem. verdade nós somos uma família que está em Em aprendizado, aprendizagem. em Uhum. construção, eu, meu esposo. Hoje meu esposo, a gente conversa, assim, que nem eu falei, faz tempo que eu tenho vontade de falar algumas coisas sobre, né, o acompanhamento de Josué, mas ainda não tinha, tido coragem de me posicionar, né, na rede social ou algo assim. E hoje meu esposo me apoia. Antigamente o que eu falava, o que a gente tinha essa diferença, assim, entre o formato os pensamentos nossos, né, o formato de instrução. E hoje como a gente é uma família em construção e tá tudo sendo moldado novamente, ele fala: "Tem que falar mesmo, você tem que falar mesmo sobre o acompanhamento de José". Então é uma família em construção. Eu aprendi a ser mais firme,
né, no começo, que eu não conseguia mostrar firmeza para Josué. Hoje eu consigo ter firmeza na minha voz. Então, assim, eu não preciso nem de força do braço para Uhum. conter, é a Uhum. O voz. que acontece ali, né? O que o cérebro repete? O cérebro repete aquilo que ele percebe que funciona, Sim. né? Então, se uma criança desregula e no final ele recebe, gente, vai acontecer o princípio do condicionamento. Funcionou. A tendência dele repetir esse comportamento em situações semelhantes futuras é porque ele recebeu um reforço, né? Ele fez tudo aquilo para ficar um pouco mais. Ficou um pouco mais, o que o cérebro dele recebeu? Reforço, o que a gente está fazendo no neurofeedback. Uhum. Está reforçando o cérebro dele sempre que ele faz o que a gente pede para fazer, Uhum. através do software, através do programa. Mas, então, o que foi tirando dele? Não funciona. Agora, demora mais porque ele é uma criança forte. E nós não vamos tirar dele essa força. Uhum. Nós vamos ensiná-lo a canalizar essa força, porque ele sempre vai ser uma pessoa forte, né? Que tudo aconteça para que ele continue sendo essa pessoa Exatamente. forte, né? Essa pessoa forte, que assim seja, né? Porque nós queremos minar a força da criança. Né? Uma criança forte, isso é maravilhoso, Sim. gente. Até o formato da gente enxergar, né, assim, a O que era personalidade É difícil. moldar, né? O Essa que era, força. era difícil, ele é Aham. difícil, ele é difícil. Não, Agora, ele é ele forte. é forte, ele é. A gente olha assim, terça-feira a gente estava num churrasco, e aí ele, daquele jeito dele, entra na casa da pessoa e mexe. E aí eu falei, Josué, a gente precisa investir em Josué com alguma escola futuramente que seja alguma coisa técnica, porque ele gosta muito de abrir. Ele gosta de mexer, de abrir, de olhar, de ver o que tem dentro. Enquanto antigamente a gente falava, nossa, mexe muito, é criança difícil, sabe? É Então enxergar a potencialidade da criança. teve uma virada de chave completa. Eu acho familiar. legal falar também o papel da escola, né, Jaine? Porque teve uma época nesse processo que ele estava em uma determinada escola que não foi positiva para ele. Sim. Porque ele, inteligente, forte, ele escaneou na hora, tudo assim, ó, e já sabia como que ele, né, que ele ia conseguir através da pressão comportamental. E aí foi quando a gente conversou, né? Eu falei, olha, se você puder, volta para que você A estava. escola que ele Por isso que eu falo, eles são muito parceiros. Ela ouviu, né? E a escola que ele está hoje também, sabe? Comprou muito essa questão de trabalhar com o A Josué. escola que ele tá hoje é a que me abriu os olhos, assim, sabe? Que me chamava sempre, meu Deus. Foi eles que encaminharam. pra Sempre mim. me chamavam para conversar sobre Josué e me encaminharam para a Velma. E eu nessa fase, ano passado, eu troquei ele de escola por um período e não estava funcionando. Porque na outra escola realmente não tinha essa firmeza com ele, não por culpa da escola, Sim. né? Porque eu acredito que foi por falta de investimento, né, nos professores e tudo, porque era uma escola pública, não também porque era escola pública, Sim. mas é porque tem um déficit mesmo de investimento nos professores. E a professora não tinha essa firmeza com ele, até porque ela tinha muitos alunos para dar conta. Então, assim, não tinha como. E assim, eu lembro que quando eu fiz o laudo, eu fui até a escola conversar com a equipe da escola, né? E eu fui assim muito bem recebida, ele sempre muito receptivo, e eu falei, olha, firmeza, mas não esqueçam, reforço positivo, gente, porque às vezes a gente só fica ali no limite, na firmeza. Veja quando ele fizer qualquer coisa e vai lá e dê o reforço. Eu não reforço o comportamento inadequado e reforço o comportamento que eu quero ver. Uhum. Né? Então, veja bem, não espera ele conseguir uma grande meta. Uhum. Né? Se o alvo do comportamento é um determinado comportamento, fragmenta isso em pequenas partes e fica de olho nas pequenas partes para que ele tenha um reforço. Nossa, que legal, olha, você fez isso aqui. Parabéns, eu amei ver isso aqui. Reforço. Então, tudo que o cérebro recebe reforço, ele tende a repetir o comportamento. Né? Então, no caso do Josué, foi um trabalho, né, Jaine? Família, clínica, escola. A gente não pode tirar também o mérito da escola. Que é muito importante para ver, Sim. né? Eles estão ali com contato com as crianças, ensinando a criança, vendo a dificuldade.
Então isso daí é muito importante, a escola ver e chamar as mães, né, para conversar, essa parceria entre escola e pais é muito importante, E né. esse no começo, assim, no turbilhão, no início, que a escola sempre me relatava sobre Josué, é o lugar que eu também sempre chorava. Eu mais chorava do que conversava. Então, Não estava tendo chorava prática. e aí tentava em casa e não funcionava nada, não funcionava em casa, não funcionava na escola. Agora eu assim, eu estava falando até pra Velma esses dias, uma das responsáveis da escola vai falar com ele com firmeza, assim como ela instruiu, e eu fico de telespectadora ali, eu falo: "Eu vou ouvir, porque a autoridade é ela", É, Sim. porque né. não é Então até ignorância, né. Uhum. Ela está sendo firme com ele, Sim. né, para uma quebra de regra, né. E ela está tranquila até nisso, sabe. Né, não é nenhum abuso, não é nada, é firmeza com ele e carinho ao mesmo tempo. E ele responde tanto ao carinho, né. Josué ele é Ah, o ele beijoqueiro da responde. família. É, ele responde tanto. Os Ele é uma 2 criança tão são. carinhosa, Miriam. Josué e Mateus são muito beijoqueiro, É. mas olha, é bastante. E isso mostra para a comunidade também, para julgar menos, né. Porque às vezes a gente vai no shopping, vai em alguma no mercado e vê aquelas crianças fazendo uma birra e a mãe estando ali, aí o pessoal olha e ainda comenta: "Ah, se fosse eu, ah, se fosse o meu não é assim", Mas não né, é, então recolha a sua né, opinião. então, Não é? Agora Ah, se fosse, mas fosse não é, gente. você não sabe o que que a mãe está passando ali, Uhum. ou às vezes a mãe vem com desespero ali e fala: "Meu Deus, o que que eu vou às vezes é fazer?". igual a minha história, às vezes a gente não sabe como fazer. Não sabe. A gente É ainda o não que eu chegou falo, na não fase falta de amor. a gente ainda não chegou numa fase de alinhamento familiar, então às vezes a gente também tá confuso. Eu acho engraçado, assim, os jovens que veem e falam assim: "Ah, quando eu tiver um filho não vai ser assim", falar: "Ah, não joga, não cospe pra cima, cai Cai na na testa. testa". É, Graças a Deus não fiz isso, mas ainda bem, né, é, mas, em relação ao que você falou sobre a sociedade ver aquela criança ali caída no chão, né, como é um transtorno do neurodesenvolvimento ou uma criança neurodivergente que fala, né. Uhum. Uma criança neurodivergente, por ela não ter nenhum, assim, nada visível, as pessoas não olham com um olhar de respeito, né, vão respeitar aquele espaço ali, porque a gente não sabe o que está uhum, acontecendo. Olham sempre com um olhar de que é falta de instrução, é falta de instrução dos pais, é sempre com aqueles julgamento, falta de né. regra, por não ser visível. Então acho que eu quero até convidar todo mundo quando você vê uma criança que está numa crise ali, não acolha, né, ou respeite ou não fala nada. Sim. Respeita o espaço do outro, porque só quem sabe, são os pais, né, como funciona. E o que você diria hoje para as outras mães que estão passando por essa dificuldade? Ai, tanta coisa. Eu acho que eu diria para elas acreditarem naquilo que elas colocaram na mente dela como instrução para os seus filhos, sabe, as demandas, eh, o formato com que ela quer educar, o formato com que ela quer instruir. Eu tive uma experiência, assim, bem legal, assim, sabe o refrigério de Deus, assim, o consolo que ele dá, né. Eu cheguei no mercado com o Josué e ele sempre muito curioso, porque ele conversa, ele pergunta bastante, faz amizade com criança, adolescente, adulto, sabe, ele conversa com todo mundo. E aí lá no mercado tinha um casal de idoso e ele falou, ele perguntou: "Ele é seu namorado?" Perguntou pra senhora. Aí ela falou: "É meu namorado há muito tempo, né". E ele ficou ali, observando o casal, ele ficou tímido porque ela respondeu, né. E ela chegou e no final ela veio perto da gente e falou bem assim: "Como que é seu nome?" Aí ele falou: "Josué". Ela olhou pra mim e falou: "Josué vai ser um grande homem". Amém. Aí eu falei: "Eu creio". E aí veio o refrigério, eu falei assim, eh, as pessoas podem até não ver a Sim. dedicação que eu tenho tido com eles, com os meus filhos e com ele, com a minha família, mas Deus vê, ele vê, né. Então, acho que a dica, né, a instrução, não sei se eu posso dar uma instrução que eu tenho pra dar para as mães que passam por essa situação, seria isso, olhe para o alto, né, continua ali na sua pegada, naquilo que você acredita, na instrução que você quer fazer, eh
Não deixe. Um exemplo, a gente não é a favor de tela. Então, assim, eu sempre fui muito rígida. Não deixe que aquelas falas de chato, tá sendo chata demais, tá Sim. sendo rígida demais, interfira naquilo que você quer fazer para sua família. Então, assim, olhe para o alto, né? E doutora Velma, qual é o recadinho que você deixa para as mães? A gente já falou tão bonito, né, Jaine? Mas assim, gente, se necessário, busque ajuda. Existem batalhas que a gente precisa de outros braços Sim. junto com os nossos. Se você percebe, busque ajuda, mas não espere. Eu costumo dizer que intervenção precoce muda destinos, né? Olhe para o alto e busque ajuda, né? Existem batalhas que nós precisamos de ajuda, né? E tem profissionais que podem ajudar, que podem contribuir. E para as pessoas que estão precisando de ajuda, querem procurar você, como é que faz para Instagram, O meu endereço? Instagram, se você colocar Velma Venturelli, você já acha, ou Espaço Maquir, Maquir. Eu tenho uma unidade que fica no Cristo Rei, mas logo ali, depois da entrada pela Miguel Sutil, loguinho tá ali. E agora tem uma notícia também. Em breve nós estaremos com uma unidade em Cuiabá, lá no La Provence, tá bom? A gente está com uma sala, vai abrir uma sala no La Provence, já está em processo de arrumar a sala, tá? Já fechamos contrato e lá nós vamos atender neurofeedback e avaliação neuropsicológica, tá bom? Então a gente vai ter esses 2 espaços. Muito obrigada por Obrigada. você ter vindo aqui contar sua história Obrigada, eu que linda. agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada, doutora Velma. E cada criança é única, cada família tem sua história. E entender o comportamento infantil é um passo fundamental para construir relações mais saudáveis dentro de casa. Muito obrigada, pessoal. Curta, compartilha e comente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.